Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex? Espero que você esteja bem. Que o Eterno, que Deus, eu não gosto de falar essa palavra Deus, mas que o Soberano, que o Altíssimo nos abençoe. Beleza? Nós estamos vendo uma série de autores da Bíblia, Bíblia, Biblion, que quer dizer coleção, conjunto, que são os livros, todos juntos se chama de Bíblia, são vários livros diferentes. E nós vamos hoje falar sobre o livro de Josué. É interessante que pode ser que para algumas pessoas é uma informação já que já sabe, beleza, mas eu creio, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe ou não sabia, beleza? A partir de agora você vai ter ciência. Então eu quero ler um negócio aqui rapidinho, que está falando sobre a historiografia deuteronomista. Interessante. Vamos lá. Na Bíblia hebraica é o termo que o povo de Israel, os judeus, chama ali a Torá, os profetas e o Pentateuco. Os livros de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, constitui uma sequência chamada de historiografia deuteronomista. Pode ter sido redigida pela mesma escola de escribas que produziu também o Deuteronômio. Olha que interessante. Você sabia disso? Existiu uma escola de escribas, que desenvolveu Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e Deuteronômio também, pode ser. Na Bíblia hebraica, esse conjunto é intitulado de profetas anteriores, ou seja, primeira coleção de escritos sobre os profetas. A segunda coleção, profetas posteriores, traz as palavras proferidas pelos profetas, o que nós chamamos de livros proféticos. O nome hebraico desta coleção revela o enfoque principal, a atuação e mensagem dos profetas em meio à vida política e social de Israel. Não os chefes e os reis, mas os profetas são os personagens principais. Interessante aqui, pessoal, que eu vou abrir um aspas aqui, que Yeshua, Jesus, naquele momento ali, para aqueles religiosos da época dele ali, para os sacerdotes, ele falou que eles tinham matado todos os profetas. A cúpula da religião da época de Yeshua, o mestre falou que os pais deles tinham matado os profetas. Olha, porque o Eterno usava os profetas para trazer a mensagem, e a religião daquela época matava, silenciava, matando os profetas. E falou que iria fazer a mesma coisa com o filho, no caso com ele. Então vamos lá. Eles dirigiam o povo à palavra do Eterno, dirigia, só um pouquinho pessoal, que eu... Tá. O segundo foco, o nome hebraico dessa coleção revela o enfoque principal, a atuação e a mensagem dos profetas em meio à vida política e social de Israel.
Não os chefes e os reis, mas os profetas são os personagens principais. Eles dirigem o povo à palavra do Eterno, segundo falou Moisés, dizendo que o Eterno suscitaria profetas para orientar o povo. Segundo foco desses livros são os reis. Deuteronômio 17:15 anuncia um rei escolhido no meio de Israel, povo do Eterno, o povo que o Eterno libertou do faraó e dos soberanos estrangeiros. Esse rei é por excelência Davi. A narrativa dos profetas anteriores é construída anteriormente em torno dele. Em torno de quem? De Davi. Mas de modo especial, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, cuja coerência é tão evidente que a tradução grega, a Septuaginta, deu a estes livros um nome único. Então a Septuaginta deu a esses livros, né, de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, um nome único, uma só coletânea, né, que é 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reis. Na Septuaginta era chamada dessa forma. De modo que a Septuaginta, e na antiga edição da Bíblia cristã, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, é 1ª e 2ª Reis, 3ª e 4ª Reis. Né? Então era uma coletânea só. Um terceiro centro de atenção é a terra. O Eterno prometeu e deu a Israel, se a perderem no tempo do exílio babilônico. Se perderam no tempo do exílio babilônico. E por que não foram fiéis à aliança? Né? Que está em 2 Reis 17, do 7 ao 23. Essa terra é boa, e por isso não pode haver pobre nelas. Nossa, essa informação é estranha. Não poderia ter pobre nelas. E se houver, isso deve logo ser remediado pela generosa solidariedade dos que estão bem de vida. No caso, seria ajudar os pobres e os necessitados, né? Que está em Deuteronômio 15, do versículo 4 ao 11. Embora os inícios desta literatura se sustenta antes do exílio babilônico, a redação aconteceu substancialmente no fim depois do exílio, depois de 550 a.C. O trecho final deixa entrever a restauração da casa real de Davi. Reabilitação do rei Jecobias. Parece que os deuteronomistas sonhavam em uma restauração da terra de Israel, na obediência à lei e aos profetas, sob o governo de um rei segundo o coração do Eterno. Olha aqui. Então, essa informação é interessante. Parece que os deuteronomistas, né, que as pessoas que redigiram esses livros, né, que montaram eles, vamos dizer assim, sonhava com uma restauração da terra de Israel, na obediência da lei e aos profetas, sob o governo de um rei segundo o coração do Eterno. Aí tem uma passagem que fala, né, que Davi era um homem segundo o coração do Eterno. Olha aí as coisas se encaixando. Beleza? Então, essa informação, show, para você começar a compreender. Para mim, pessoal, eu estou numa alegria muito grande. Por quê? Porque eu venho orando, eu venho pedindo orientação para o Pai para me entender com relação por que há muita divergência com relação ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e os ensinamentos de Yeshua, né? E aí você começa a encaixar as peças e começa a compreender o quebra-cabeça, beleza? Então, aqui já vamos ver que no livro de Josué, né, a autoria já é bem claro. O livro de Josué pertence à historiografia deuteronomista, né? Foi composto pelo fim do exílio babilônico. Então, depois de 550 a.C., por escribas ligados à população de Judá,
e motivados pela esperança da convenção da casa real e das lideranças do povo, em vista um novo tempo de justiça, de fidelidade e aliança. O livro tem o mesmo estilo solene, didático e repetitivo de Deuteronômio, do qual ele é a continuação. Beleza? Então aqui eu fico bem mais tranquilo, né? É importante você compreender e entender a Bíblia, né? O problema que fizeram foi o quê? Colocar esse nome bem aqui, ó, Bíblia Sagrada, e dizer que o Eterno, ele é o autor da Bíblia. Isso é um problema muito grande que fazem, né? Então nós temos que aprender, pegar algumas informações e juntar, ver se tem fundamento. Tem muito valor histórico aqui, tem muitas informações que aconteceu há 1000 anos, né? Há 500, que naquela época era tradição oral, né? Ia passando de pai para filho. E esses escribas, com certeza, fizeram um belo trabalho. Mas é importante a gente saber, entendeu? Tirar desses livros a essência do Eterno, aquilo que ele realmente demonstrou, né, através de Yeshua, principalmente, que ele é a revelação, né? O que ele ensinou, isso é importantíssimo para você entender a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, a tradição, tudo isso, né? Então é muito importante, beleza? Então vamos dar continuidade nos outros livros. Espero que você esteja gostando, que o Eterno possa estar te abençoando grandemente. Fique na paz. Se por acaso quiser receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex. Fique na paz e um abraço.